Pés no chão. E bora voar, gente! Pessoal, Bebam água, viu? Ó, aqui, ó. Cortado aqui, boca seca, saindo no sol sem beber água, tá cortado. pessoal, hoje o vídeo tá babado, gente. Tá babado, porque quando eu abro a tela do meu computador, eu só vejo isso aqui, ó. Fim do Nubank. Banco Central limita o uso do Nubank, né? Aí aqui... Banco Central quer limitar o uso de Bank no Brasil. Aí aqui o outro já coloca, olha, Nubank pode mudar a cara, fim do Nubank, Nubank pode deixar de existir. Eita, Nubank vai babado. acabar em 2025. Pessoal, a gente vai falar aqui um pouquinho a nossa opinião e o que está acontecendo com o Nubank, né? E o porquê que está acontecendo isso e porque o próprio Nubank não muda essa rebordosa toda. Então bora lá, gente, pro vídeo logo. O que realmente está acontecendo, pessoal, é porque o Banco Central, de uma hora para outra... Não, né? Teve reunião hoje. Não é na hora. Mas pra gente foi de uma hora para outra. Não, assim, já Foi vinha uma palhaçada aí. já vinha esse babado, eu já vinha escutando desde lá para fevereiro, já vinha escutando esse zum do Nubank já. Mas olha, assim, pra mim é uma grande besteira, porque tá envolvendo questão de nome. Quando vê isso, é porque os bancões ficou enciumado, né? Porque, olha, veja só, o Nubank, pessoal, o pessoal, o Nubank vai se acabar. Vocês têm que perceber uma coisa, que o Nubank, é a gatinha da gente espirrando, o Nubank é um banco, que não é banco mais, né? Ele nunca foi banco, né? Assim, mas eu vou falar instituição banco. financeira, Porque vê, banco, instituição financeira muito grande. O Nubank é um banco muito forte. É muito É forte. considerado um dos terceiros maiores. Ele é considerado um dos maiores aí no mercado, gente. E se o Nubank quebrar, oxe, bolsa, muita coisa vai por ladeira abaixo, viu? Aí o motivo ninguém sabe, né? O Banco Central decidiu que essas instituições financeiras, que não são bancos propriamente dito, não podem ser chamados de bancos, certo? Por exemplo, Nubank, PagBank, Nubank. Qual é o outro? Recarga Bank. C6 Bank. Desculpa aí, pessoal. C6, desculpa ao C6 aí. C6 é um banco. Mas não parece banco, né? Mas enfim. Aí o Banco Central teve essa ideia, né? Para poder separar direitinho. É banco? Não. Então não se chama banco. Banco é para ser chamado quem? O Bradesco, o Itaú, a Caixa Econômica, o Banco do Brasil. Aí sim, entendeu? São chamados, são realmente bancões. Aí eles podem ter o título de banco no nome. Mas se for, né? É porque, pessoal, para uma instituição financeira ser chamada de banco, ela precisa ter a licença do Banco Central, para poder ser chamada de banco. É essa licença que o Nubank não tem, muito embora o Nubank ele faça todas as coisas que um banco e o que os bancões faz. Só não tem o quê? Uma sede física, né? É uma agência, uma né? agência presencial. Tem algumas coisinhas que o Nubank não funciona, que os bancões funcionam, mas é muito pouco, é uma coisa muito... É coisa, mas assim, às vezes pode fazer a diferença, né? Pode. Tem isso. Mas é como assim, por exemplo, o advogado mesmo, para ele se tornar advogado mesmo, ele precisa ter aquela carteirinha da OAB. Né? E se não tiver, você pode saber tudo a respeito de terminou a faculdade, terminou tudinho, mas se não tiver a OAB... Não é reconhecido como advogado. Então, de certa lógica faz sentido, né? Faz sentido, tem que ter a licença. Diploma, essas coisas, certificado, isso é o que realmente comprova por lei que você exerce ou que tal instituição ela realmente é aquilo que diz ser. Mas nada disso desmerece o potencial que o Nubank ele tem, né? Oxi, o Nubank já passou o quê? O Itaú, não foi? Foi, Passou o Itaú já, meu filho, em quantidade de cliente. E eu acho que daqui a pouco tá passando o Bradesco também, viu? Se não tiver cuidado, vermelhinho aí, o roxinho tá passando. Agora a gente vai ter que explicar aqui a vocês o porquê o Nubank não se preocupou para também fazer tudo o que for necessário para se tornar um banco propriamente dito. Porque, poxa, uma potência que o Nubank é.
rico como ele é, e ele não se atentou, não, eu vou me tornar um banco para parar com essa agonia. Gente, o buraco é mais embaixo. Muitos de vocês podem estar até pensando, alguns já sabem, né? Com certeza o porquê. Mas muitos podem estar pensando que o Nubank não é só banco, não é um banco mesmo, só porque não tem uma agência física. Mas isso aí não tem nada a ver não, viu? É muita coisa aí que vocês vão ficar sabendo. Primeiro a gente vai esclarecer aqui, mostrar para vocês o que é que o Nubank oferece. Veja, como instituição financeira. Ele oferece uma conta digital com rendimento automático, cartão de crédito sem anuidade. Eita, a gente esqueceu do Inter. O Inter é um banco. Mas nem carrega o nome de bank. Interbank, não tem, é Inter. Ah, é Banco Inter. Banco Inter. Banco Inter. Mas a gente tá falando Nubank aqui. Continuando. Cartão de crédito sem anuidade, empréstimos pessoais, investimentos feitos CDBs, tesouros. Não são todas fintechs que ainda tem isso. Não são todas fintechs. Ainda tem isso, ele tem Pix, TED, pagamento de boleto. Olha, vê só, seguros, atendimento pelo... mas é fogo, né? É digital, tem que ter um atendimento pelo aplicativo, né? E é rápido o atendimento do Nubank. Muito bom, viu? E se você não quiser pelo Zap, pelo próprio aplicativo, o atendimento por telefone é top. Muito bom. Aí a gente, né, se pergunta assim, sim, se ele tem tudo isso, e por que ainda não é o banco? Fora aquilo que a gente falou, né? Licença, se chama, na verdade, a licença múltipla de bancos, se chama assim mais ou menos. Aí que é a mesma licença que os bancos têm, né? Ou os bancos que são considerados bancos. Só para ser reconhecido pelo Banco Central. Pessoal, uma das coisas que o Nubank ele não se torna um banco propriamente dito é porque ele exigiria dele um capital muito alto, bastante alto, para poder, em casos de crise ou alguma coisa, ele ter suporte suficiente para poder amparar os clientes. Uma reserva de emergência. Então, essa reserva ela é bem alta, os bancões têm, e o Nubank, para se tornar, ele teria que ter essa reserva para dar um suporte necessário para os clientes. Não é que ele não tenha, né? Não é que ele não tenha, mas tem um limite que o Banco Central estipula para se realmente quiser ser um banco. Isso. Né? Entrar na crise, tudinho, ter condições para suprir, né? Muito embora, pessoal, os investimentos lá do Nubank são garantidos pelo FGC, claro que o FGC não é a oitava maravilha do mundo, né? Não é, mas tem as suas garantias lá também de investimento. Pelo menos você tem alguma coisa em que recorrer, né? Isso. Outra coisa também são as burocracias, que são muito rigorosas para quem se torna um banco. Ou seja, ele teria que se submeter a uma fiscalização muito rigorosa. É outra burocracia também. Porque, olha, é como se a fiscalização fosse de um... vamos dar um exemplo aqui, daquelas casas do governo, e agora a fiscalização vai ser através de um residencial de alto nível, né? De luxo. A fiscalização é muito mais rigorosa. Muito mais. Sem falar também nos custos que, por exemplo, os bancões eles têm agência, tem pessoas trabalhando lá dentro, tem várias coisas ali que mantêm o funcionamento, e o banco ele tem que ter recursos para poder manter aquilo ali. E no caso do Nubank, o custo dele é muito pouco. Porque, com relação a isso? Com relação a isso, porque tudo deles é online, então muitas coisas que os bancões têm com despesa, o Nubank não tem. E isso proporciona o quê? O Nubank oferecer quase taxa zero nos serviços muito mais dele, benefício, né? Muito mais benefício para os seus clientes. É por isso que a praticidade é maior do Nubank. Você investe lá dentro, não tem taxas. Por quê? Justamente porque ele não tem esse custo adicional. Então o Nubank ele pode propor isso aí para os clientes. Aí o que é que acontece? O Nubank, apelando para isso aí, atrai mais cliente para ele. Pela facilidade e a praticidade, né, Luiz? Ô pessoal, vocês já imaginaram a economia que não é só em não ter uma agência física? Imagine, você vai economizar com ar-condicionado, aluguel, funcionários, móveis,
nos casos assim, as pessoas vão ter que ter alguma coisa para comer. É muito aquelas picuinhas pequenininhas. Muitos setores lá dentro, burocráticos, que tem papel. É muita coisa, é muita despesa. Imagine quanto o Nubank não está economizando com isso. Agora sim, ninguém sabe se eles estão trabalhando para poder se tornar um banco mesmo, né? Pegar esse documento. O que é que realmente ele vai decidir, né? Ou se vão apenas trocar de nome, né? Tirar o Bank do Nu, só vai ficar o Nu. Vamos ver. Ou então, instituição Nu. Fica tão estranho, né? No Instant. Nu. Onde é que tu bota teu dinheiro? No Nu, ó. Fica estranho, mas eles pagam lá para quem decide. Mas a corretora dele não era no Invest, ele poderia colocar no Invest, voltar com ela, porque lá não serve de investimento também. Ele poderia voltar com o nome no Invest. É verdade. Né? Agora vê, tu fala, eles assistem o vídeo da gente, pronto. Aí já pega a ideia de graça. Aí vê, pessoal, imagina, o Nubank, ele tá um banco muito grande, uma instituição muito grande, com muitos clientes, porque traz muitos benefícios. Um dos benefícios, mesmo sendo pago, ou precisando colocar muito dinheiro lá, é o no Violeta, né? Cliente Violeta. Mas imagine se começasse a colocar várias tarifas nos benefícios que ele já tem. Porque se ele se tornar um banco, vai puxar mais dinheiro, né, para o lado dele, e ele vai tirar esse dinheiro da onde? Dos clientes. Por exemplo, a maioria dos cartões de crédito desses bancões aí tem anuidade. Né? E os que não têm anuidade sempre tem uma brechinha para colocar um dinheirinho aqui, uma cestinha aqui, uma cestinha ali. Principalmente os aposentados mais idosos que não entendem muita coisa. Aí, pega a cesta. A cesta do basquete aqui, ó, que você vai. É bom, né? Pronto. É bronca mesmo. Na agência física. Por quê? Porque eles têm uma agência física, o custo é bem mais alto. Eles, onde é que eles vão ter esse dinheiro se não for dos clientes? Tem que tirar do cliente. Aí, se no caso do Nubank ele se tornar um banco e precisar, claro, isso é uma hipótese. Precisar de mais dinheiro e o recurso for dos seus clientes, aí vai começar os clientes. Aí os clientes. Oxa, não, então eu vou ficar com o Mercado Pago. Eu vou ficar lá com o Inter mesmo. Não sei o quê. Aí a pergunta é para vocês: o time, como vocês já falaram, o time que tá ganhando não se mexe. Para que o Nubank vai mexer em uma coisa que já tá dando certo? É muito mais fácil ele mudar o nome do que ele se tornar um banco. Isso tem lógica, mas assim... Isso é a minha opinião, né? Mas pode ser também que a gente não esteja vendo alguma coisa, alguma vantagem dele se tornar um banco que vai trazer mais benefício para ele, para a empresa. Bom, se o Nubank decidir se tornar um banco realmente, é porque eles estudaram essa estratégia e viram que realmente vai ser de benefício para ele. Se não, ele vai correr, eu acho que para mudar o nome. Investe. Não esquecendo também, pessoal, que às vezes quando algo tá assim chamando muito atenção, ou seja, como é que diz assim, causando medo não. Alerta, alarme. Não é alarme assim, por outros bancos assim, eu não estou dizendo que os outros bancos estão com medo da Nubank. Mas assim, quando o banco começa a crescer muito rápido, que foi o caso dele, então, às vezes, surte um certo tipo de inveja. Tem aquele ditado que diz que prego à mostra, leva martelada. Um negócio assim. O ditado do prego, esqueci como é. Eu tô ligado. Tá ligado como é? Porque tem essa questão, né? Também que ninguém sabe o que realmente assim. Começa, quando alguma coisa se destaca, então... críticas também vão surgir pro lado dele, né? Com certeza. Então ajustem bem. Pessoal, mas na minha opinião, isso do Nubank não ser um banco propriamente dito, isso não desmerece a segurança que ele tem, a credibilidade que ele tem, a potência que ele é. Para mim, o Nubank continua sendo confiável, continua sendo um bancão que facilita demais a vida da gente, extremamente seguro.
E a gente sempre vai continuar com ele, né, Luiz? Até agora, imagine, não, vamos supor que o Nubank vai quebrar. Vocês já perceberam o que é que vai acontecer com o Brasil? Pessoal, o Nubank tem de clientes mais de 100 milhões só aqui no Brasil, viu? Fora no México, fora em outros países. Isso, outros lugares. E clientes ativos é 95 milhões. Ou seja, clientes que sempre estão lá, ué, fazendo movimentação. Porque tem uns que pegam a conta, né? Recebem um dinheirinho, pronto, só isso. Mas aqueles que ficam investindo, né? movimenta, pagando, recebendo, creditando, debitando. Oxe, é muita coisa. Ok, aqui a gente fez a pesquisa aqui, ó. Representa cerca de 58% da população brasileira em população adulta, né? 58%. Então, se um banco desse quebrar, o Brasil quebra, pessoal. Não é brincadeira, não. Ou vai aparecer uma empresa bem forte, né? Aí vai querer comprar, ou o próprio governo, o próprio Banco Central vai querer comprar também. Porque não pode deixar assim, não, Não deixar não. Se acabar, não. Oxe, roxinho. Vamos lá, quem for roxinho, ó. E falta pouco, pessoal, para o Nubank chegar próximo, até quem sabe ultrapassar a Caixa Econômica, porque aqui a Caixa Econômica tem 154 milhões de clientes. Veja, e a Caixa Econômica é considerado um dos maiores bancos. É o maior banco, na verdade, né? Porque ali tá todo tipo de gente ali, né? Aposentado, tá quem quer fazer financiamento. Porque INSS, essas coisas mais para a população maior, tudinho. De nível mais pobre, por assim dizer, é tudo pela Caixa. Financiamento, tudo é tudo pela que facilita para as pessoas. Minha Casa Minha Vida, essas coisas. A pessoa só faz conta lá para poder ter acesso ter também. Benefício. Então falta muito pouco para o Nubank chegar perto, né? Meu Nubank Minha Vida. Mas cada... Oxi. E esse foi o vídeo, pessoal. Não se alarme, ou como é? Não se preocupe com esses alarmes que a gente vê por aí. A gente só trouxe um pouquinho de tranquilidade para vocês, porque assim que eu abri o computador, é só o site falando do Nubank. Sempre vai surgir assim para fazer aquele impacto, aquelas coisas, mas não se aperreie não. Aí eu disse, não, Luiz, vamos fazer um vídeo para poder ajudar as pessoas aí que são clientes do Nubank a não estar se desesperando, porque tem gente que realmente acredita, né? Nesses alarmes assim. Aí às vezes o Nubank perde cliente que só puxa por causa disso. Nubank vai quebrar amanhã, então vou sair agora. Certo? Então será que é o fim mesmo do Nubank? Será que ele está morto e sepultado? Papai, velho, depois de tudo isso a pessoa se grava. Certo? Forte abraço a vocês, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo e tchau!